É por isso que temos pena dos religiosos. É por isso que eu tenho dó. Eu tenho muita dó de um religioso, por ele estar sendo enganado. Eu vou ler um versículo. Essa madrugada, né? Hoje é dia 1º, e eu fui dormir muito tarde, assistindo televisão, assistindo a Record, assistindo as coisas lá. E eu vi. Depois começou aquela porcaria daquele fala que eu discuto, aquele negócio lá. E justamente passou essa mensagem de Hebreus capítulo 10, versículo 25. E que as pessoas, sem um mínimo entendimento, abraçam isso como sendo uma verdade. De acordo com o texto bíblico. Você acha que um religioso vai ter esse entendimento? Claro que ele não tem, porque ele acredita no doutrinador dele, ele não acredita nos versículos bíblicos, ele não procura em outros textos bíblicos para ver se esse escrito tem coerência ou não. Se esse escrito realmente saiu da boca do escritor do livro de Hebreus ou não. Ele não tem conhecimento que o escritor do livro de Hebreus, ele escreveu aos hebreus. O nome da carta é Carta aos Hebreus. Quem foi o povo hebreu? Não foram os judeus? Sim. Os judeus, eles tinham costume de se reunir em igreja? Não. Os judeus tinham costume de se reunir como igreja? Não. Qual era o costume dos judeus, dos hebreus? Não eram se reunir, congregar em sinagogas? Era ou não era? Não era no templo que os judeus se reuniam, se congregavam? Sim. Porém, se você pega um texto igual esse da NVI, está assim, no texto da NVI. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui, a coisa mais importante desse versículo é o finalzinho, era o dia que estava se aproximando. Então pega-se esse texto da NVI e eles anunciam, falam em rede nacional, uma televisão forte como a Record, e as pessoas estão vendo, olha só, desde aquela época o escritor já estava falando o que era para não deixar de se reunir como igreja. Mas, graças a Deus, Deus tem nos dado o conhecimento disso aqui, que os judeus não se reuniam como igreja. Esse escrito aqui foi direcionado ao povo hebreu. Os hebreus tinham o costume de se reunir em sinagogas, e as reuniões deles se baseava em ler a Torá, ler as leis dadas a Moisés. Até aqui nós chegamos aqui, beleza? Aí eu não peguei outros textos, que eu tenho um aplicativo que tem todos os textos bíblicos. Aí eu fui no Códice Sinaítico. Fui lá, abri o navegador, códicesinaíticos.org. Fui lá em Hebreus 10, 25, traduzi para português, e olha como está escrito. Não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas exortando, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Na maioria dos textos está não deixando de congregar. É a mesma coisa. Congregar, assembleia, reunir, mas nunca foi como igreja. Então é por isso que temos pena dos religiosos. Porque milhões e milhões de pessoas assistindo este canal, que é o único, perante essa luz da clariana, é o único que eu assisto. Eu tinha parado de assistir final do ano passado, voltei a ter uns 2 meses assistindo, 3 meses, só assisto esse canal, só. É 24 horas se eu tiver, mas a maioria do tempo eu não estou mexendo, lendo Bíblia, essas coisas. Então eu assistindo e vi isso. Aí eu falei, não, tenho que gravar um vídeo desse, por que nós, que já estamos entendendo mais o Evangelho Eterno, um pouquinho mais dos escritos bíblicos do que os religiosos, então a gente chega a ter dó dessas pessoas. Você consegue entender como é manipulado, como é manobrado, como é feito os religiosos de fantoche? Um versículo só escancara toda as mentiras, os enganos, as fraudes dessa turma. Um versículo apenas. Não deixemos de reunir-nos como igreja.
NVI. Eu gosto de ler a NVI, mas eu leio a NVI já pisando em casca de ovo, porque eu tenho conhecimento de outros, eu tenho conhecimento do Códice Sinaítico. Então, quando a NVI vem com versículo tendencioso, eu corro lá no Códice. Opa! Aí eu vou lá na NA, tá igual o Códice. Vou na Almeida Corrigida Fiel, tá igual o Códice. Então, a NVI é um texto maravilhoso? Mas tem que tomar muito cuidado com ela. Você tem que tomar muito cuidado com ela. A NTLH, eu particularmente, se eu fosse você, colocava de lado. Não utilize esse texto da NT, a nova tradução da linguagem de hoje. Não utilize a BXT, aquela a Bíblia textual, perigosíssima. Então, cuidado com textos bíblicos. Cuidado com textos bíblicos. Cuidado com texto muito parafraseado. Cuidado com isso. Então, pega-se esse versículo, você aí do seu lado, e vê se você também não vai chegar nesse ponto de ter dó do religioso quando ele entende isso daqui, quando ele pega isso como uma verdade. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Por isso que em cima de um versículo desse, muitos acreditam que o escritor de carta aos Hebreus foi Paulo, mas não foi Paulo, foi Apolo. Paulo não escreveu, Paulo não recebeu a revelação para transmitir aos israelitas, aos hebreus, não. Paulo recebeu a revelação da sã doutrina para pregar aos gentios. Por que iria ter uma carta inteira, 13 capítulos, Paulo ensinando os hebreus? Claro que não. Então o candidato número 1 para isso é Apolo, conforme está em Atos 18, e Hebreus capítulo 1, ou capítulo 2, versículo 1 ou 3, ali fala que o escritor de Hebreus aprendeu com outros que andaram com o Senhor. Paulo não andou com o Senhor. Você entendeu como que é? Paulo não aprendeu com quem andou com o Senhor. Paulo aprendeu diretamente do Senhor. Diretamente isso. Então, é somente para que você venha entender o porquê que nós temos dó de vocês religiosos. Por causa disso. Vocês, o conhecimento de vocês seguem não os escritos bíblicos, vocês seguem as doutrinas do mestre de vocês, dos seus ditos pastores, bispos, padres, tudo fraude, tudo enganador. Vocês seguem a essas pessoas. Por isso que vocês nunca chegarão ao conhecimento pleno dos escritos bíblicos. Por isso que Apocalipse 1:10 para você nunca entenderá que foi o juiz de Deus. Por quê? Porque as Bíblias de estudo diz que foi o quê? Foi simplesmente o domingo, era o domingo. Tem outros que falam que era sábado. Então você não vai entender nunca os escritos bíblicos. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você e reflita, tá? Se você quiser colocar comentário me xingando, fica à vontade. Mas reflita nisso daí. Veja se tinha algum sentido aquele escritor estar falando para se reunir como igreja. Se esse ensinamento, se essa doutrina, Paulo falou aos gentios. Os irmãos que estão reunidos na casa de Epifânia como igreja. Os irmãos que estão reunidos na casa de fulano como igreja. E esses irmãos que se reuniam como igreja eram judeus? Não. Eram os gentios. E esta carta é carta aos hebreus, carta aos judeus, tá bom? Eu peço que você aperte o coração, dê aquele like, comente, compartilhe, se inscreva e vamos em frente. Até a próxima, tchau, tchau.